Bora lá para a nossa correção, começando com a atividade em PDF que foi enviada. Primeira questão. Existem micro-organismos que são utilizados na indústria para a produção de iogurte, queijo e vinagre, e também usados na produção de tintas plásticos, cosméticos e até para limpar certos tipos de resíduos. Os antibióticos são remédios que combatem as doenças causadas por esses grupos de micro-organismos, que são as bactérias. A gente falou bastante sobre as bactérias na nossa última aula, e são as bactérias. Bora lá. Segunda questão. Existem bactérias que causam doenças aos homens, aos animais e às plantas. Essas são chamadas de patogênicas. No homem, por exemplo, a pneumonia, a lepra e outras. Nessa situação, a relação estabelecida entre bactéria e homem trata-se de um tipo de parasitismo, porque aquela bactéria ela vai causar uma doença àquele indivíduo, ou seja, vai parasitar um hospedeiro. No caso, o hospedeiro é o homem. Continuando. Terceira questão. Para produzir iogurte caseiro, basta uma colher de iogurte natural, comprado no supermercado, em 1 litro de leite fervido ainda morno, cobrir com um pano limpo e guardar em um local protegido durante 12 horas. Isto é possível graças às bactérias. Bactérias existentes no iogurte natural, que fazem o quê? Letra A. Aumentam de tamanho modificando a consistência do leite? Não. Letra B. Se reduzem rapidamente através da reprodução sexuada? Não. Vai se reproduzir, com mais facilidade. Letra C. Não se reproduzem devido à alta temperatura do leite? Errado. Olha a letra D. Se reproduzem rapidamente através da simples divisão de uma célula em duas. Alternativa correta, alternativa D. É justamente por essa capacidade de se reproduzir rapidamente. Quarta questão. Muitas bactérias e fungos se nutrem de substâncias presentes em organismos mortos e em seus detritos e fezes. Neste processo, as substâncias orgânicas encontradas no corpo desses seres vivos são transformadas em substâncias minerais. Estas, por sua vez, serão absorvidas pelas plantas e por outros seres autótrofos. Portanto, sem bactérias e fungos, não haveria o quê? Não haveria decomposição, não haveria reciclagem de matéria. É exatamente a letra A, porque esses dois organismos, presentes a dois reinos diferentes, as bactérias ao reino Monera e os fungos ao reino Fungi, fazem esse papel de decompor a matéria orgânica morta, reciclar aquela matéria. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Quinta questão. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. Considerando-se os conhecimentos de biologia sobre o assunto, é incorreto afirmar que esse ditado popular se justifica porque os micro-organismos, bora lá, letra A, decompõem os carboidratos dos frutos de que retiram seu alimento. Tá certo, Tá correto. Então, a questão está pedindo a incorreta, a letra A está corretíssima. Letra B. Degradam as células dos frutos pela ação de enzimas. Está correto. Letra C. Preferem frutos mais maduros porque neles há a concentração maior de açúcares. Certo. Letra D. Transforma açúcar em amido, alterando a textura e o sabor dos frutos. Aí está o erro, Então, a alternativa correta, ou alternativa errada, que é a questão que é a errada, é a alternativa D. Deixa eu marcar aqui. Alternativa D é a alternativa incorreta. Sexta questão. Observe as características listadas abaixo. Primeira característica. Possui células sem núcleo organizado e com ausência de organelas citoplasmáticas. Próxima. Realizam movimentos de locomoção de várias formas diferentes através de flagelos, vesículas e de gás ou fibras internas. Próxima. Possuem parede celular, constituída principalmente por polissacarídeos. Próxima. Reproduzem assexuadamente, mas ocorre recombinação gênica. Essas características são de
são de indivíduos pertencentes ao reino Monera, que são o reino das bactérias. Sétima questão. É cada vez mais frequente a presença de amostras de bactérias Escherichia coli patogênica em rebanhos bovinos. A figura a seguir, ela ilustra a participação dessas bactérias no nosso meio. Assinale A. De acordo com a figura e o assunto abordado, assinale as alternativas a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Alta incidência dessas bactérias nos rebanhos podem estar relacionada com uma contaminação da água ingerida pelo gado. Está corretíssimo. A alimentação do gado, bem como a alimentação da gente, vai interferir na ingestão dessas bactérias dentro do nosso organismo. Então, de cara aí, a gente já tem a alternativa correta, que é a letra A. Vamos ler as outras. O risco de contaminação seria eliminado se o gado fosse tratado em cocheiras e mantido em ambientes fechados. Não. Até em ambientes fechados há incidência de bactéria. O gado não consegue transmitir a bactéria para a sua mesma espécie. Consegue sim. Letra D. A produção de toxinas pelas bactérias não caracteriza um fator de virulência. Caracteriza sim. Oitava questão. Bactérias, fungos e vírus são agentes causadores de diversas patologias. Qual das opções abaixo mostra doenças causadas por bactérias? Tuberculose e tétano, gastroenterite e malária, sífilis e sarampo, varíola e tétano. A alternativa correta é a alternativa A, tuberculose e tétano. Nona questão. Em relação às bactérias, marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa. As bactérias têm sido usadas pela engenharia genética na síntese de peptídeos humanos, como a insulina e o hormônio de crescimento. Verdadeiro. Segundo, as bactérias causam muitas doenças sexualmente transmissíveis, como a herpes simples, a meningite e a sífilis. Falso. Aí são causadas... A bactéria também causa doenças sexualmente transmissíveis, mas a maioria dessas doenças são causadas por vírus, não por bactérias. Então, a segunda alternativa é falsa. Terceira, em geral, as bactérias trazem mais benefícios do que prejuízos para os seres humanos e para a biosfera. Verdadeiro. Então, a sequência correta é V, F e V. Alternativa correta, letra B. Próximo. Diante de tantas doenças provocadas por vírus e bactérias, você não acha que é bastante importante lavar as mãos antes das refeições, quando chegar da rua e depois de ir ao banheiro? Por quê? Com certeza, né? Para evitar o contágio com esses tipos de micro-organismos que podem ser patogênicos e causar doenças para a gente. 11ª, atividade de fixação. Por que as bactérias são importantes para a reciclagem da matéria da natureza? Porque elas fazem esse papel de decompor a matéria orgânica morta, dando a essa matéria orgânica morta, né, uma nova função dentro do ciclo biológico. Letra B. Cite alimentos consumidos pelo ser humano cuja produção depende da fermentação feita por bactérias. Iogurte, queijo. Então, são alimentos, né, que dependem da fermentação realizada pelas bactérias. Agora, vamos dar início, né, às páginas 124 e 127, as correções. Então, peguem um livro e vamos lá dar início às correções. Primeira questão. As cianobactérias, elas têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servido à população, os gastos são enormes
em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desse organismo, é correto afirmar que são procariontes e quimiosintetizantes, são procariontes e fotossintetizantes, são eucariontes e fotossintetizantes, são eucariontes e quimiosintetizantes, são eucariontes e heterótrofos. São o quê? São procariontes, porque toda bactéria é procarionte, e ela faz o processo de fotossíntese. Então, são procariontes e fotossintetizantes. Segunda questão. A bactéria não possui o quê? Não possui membrana nuclear. Não tem carioteca, certo? É um organismo procarionte. Terceira questão. Em relação à morfologia das bactérias, em forma de esféricas, bastões, em cacho de uva, em colar, denomina-se respectivamente. Umas que parecem formas esféricas são chamadas de cocos, umas que parecem bastões são chamadas de bacilos, umas que parecem cachos de uva são chamadas de streptococcus, e que parecem um colar são chamados de streptococcus. Então, a alternativa correta que se encaixa é a alternativa A. Continuando. Quarta questão. Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta desse saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada a um ponto de atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto, nem drenagem de águas pluviais, e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias lá da localidade onde ele vive, há indicações de que esse paciente apresenta um caso de leptospirose, a doença causada lá pelo rato. Então, leptospirose. Quinta questão. Casos de leptospirose crescem na região. MPS tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou nos ratos os vilões de sua infância. Se eu não os matar, eles me matam. Seu medo reflete um dos maiores problemas do bairro, que é a falta de saneamento básico e o acúmulo de lixo. Outro relato. 8 suspeitos de leptospirose. A cidade ficou sobre as águas da madrugada de anteontem e, além de 120 desabrigados, as inundações estão fazendo outro tipo de vítima. Já há 8 suspeitos de casos de leptospirose, transmitida pela urina de ratos contaminados. As notícias dos jornais sobre os casos de leptospirose estão associadas a que fatos? Primeiro, quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos de animais que ali vivem. Segundo, o acúmulo do lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. Olha, segundo aí está corretíssimo. Terceiro, o lixo acumulado nos terrenos baldios e das margens de rios entopem os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva. Corretíssimo. As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entretanto, em contato com a água contaminada, têm grande chance de contrair a leptospirose. Todos estão certos, então vamos ver o que a questão realmente pede. A sequência de fatos que relaciona corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores ela quer que você coloque em ordem, né, a sequência aí. Primeiro, falando um pouco sobre a leptospirose, depois sobre o lixo, depois enchentes, depois sobre os roedores. Fazendo aí essa sequência correta, a alternativa correta fica a letra E, porque vai ficar assim, ó. Então, alternativa correta, letra
Alternativa correta, letra E. Por quê, tia? Porque vai ficar assim. Primeiro. Número 2. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. Depois vem que o lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entopem os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva. Depois, quando ocorre uma enchente, as águas se espalham o lixo acumulado e os dejetos dos animais que ali vivem. E por último, as pessoas que vivem naquela região assoladas pela enchente entram em contato com a água contaminada e têm uma grande chance de contrair a leptospirose. Pronto? Sexta questão. Bactérias, fungos e vírus são agentes causadores de diversas patologias. Quais as opções abaixo mostram doenças causadas por bactérias? Tuberculose e tétano. Essa questão aqui, inclusive, a gente já até, fez no nosso exercício passado aí, lá da atividade em PDF. Próximo. A cólera é uma doença grave que acomete normalmente pessoas que vivem em regiões onde o saneamento ele é precário, assim como as condições de higiene. A respeito dessa enfermidade, marque a alternativa que é considerada incorreta, então ele quer errada. Letra A. A cólera pode ser transmitida por meio da água e alimentos contaminados. Verdadeiro. Letra B. Entre os sintomas da cólera destacam-se a diarreia e os vômitos. Verdadeiro. Letra C. A cólera pode levar à desidratação grave. Verdadeiro. Letra D. A cólera é transmitida por um protozoário chamado de Vibrio cholerae. Não, a cólera é causada por bactéria, não protozoário. Então, a alternativa incorreta aí é a alternativa D. Oitava questão. Marque a alternativa que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias. Essa também a gente já respondeu, Uma estrutura que é ausente em todas as bactérias, a carioteca, que é a membrana nuclear. Nona questão. As cianobactérias, que já foram chamadas de cianófias e de águas azuis, são organismos autotróficos, que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial do ecossistema, havendo derramamento de esgoto, por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada das cianobactérias é denominada de floração. É através desse processo que ocorre a produção exacerbada desse tipo de bactéria. 10ª questão. Qual das características a seguir não corresponde às bactérias? Todas as bactérias são procariontes, então dizer que todas as bactérias são eucariontes é mentira. E a última questão dessa sequência, dessa atividade, até a página 127 é essa. Bora lá. 11ª. Na tirinha a seguir foi representado o processo reprodutivo das bactérias. As proposições que seguem referem-se a esse processo. Podemos concluir que: letra A. A troca de material genético entre os indivíduos. Há troca de material genético entre os indivíduos envolvidos? Não há, certo? Letra B. As bactérias resultantes desse processo apresentam diversidade genética? Não há. É exatamente igual à mãe. O filho é exatamente igual à mãe. Próximo. Além da divisão binária, outra forma possível de reprodução bacteriana é a regeneração. Mentira. Letra D. O processo representado na tirinha é denominado de conjugação. Não, é denominado de divisão binária. Letra E. As bactérias se reproduzem de modo assexuado, pois não há gametas envolvidos por um processo chamado de divisão binária. Alternativa correta. Agora a gente vai para a página 141 e 140 até, quer dizer, a 143.
Vamos lá. Começando na 141. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou que no terceiro mundo, quase 500 milhão de pessoas estão sofrendo de doenças tropicais. Aí a gente cabe lembrar que aqui a gente já vai entrar no assunto de protozoários, reino protista, tá bom? A gente estava lá no reino Monera, que são as bactérias, agora a gente entra no reino protista. Uma dessas doenças é a malária. Para combatê-la, entre outras medidas profiláticas, pode-se fazer o quê? Para combater a malária, aí a gente deve drenar as regiões alagadas, né? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Continuando. Segunda questão. O protozoário parasita, cujo o ciclo de vida, né, está esquematizado. Aí eu peço que vocês abram o livro lá na página 141 e vejam o esquema que tem lá no livro, né? E aí, o tipo de parasita cujo ciclo de vida está esquematizado aí no livrinho de vocês, a seguir, e na antiga nota, né? E na antiga nota de 10.000 cruzados é um... Então, que indivíduo é esse, né, que está sendo aí representado na imagem? Letra E. É um plasmódio transmitido por um mosquito. É uma leishmania transmitida por um mosquito. É um trypanossomo transmitido pelo barbeiro. Pronto. A gente viu essa doença até na nossa aulinha sobre, né, o reino protista, onde a gente viu a doença chamada de doença de Chagas, causada por esse insetinho aí, que é chamado de barbeiro, na qual o protozoário, que é causador dessa doença, é chamado de Trypanosoma cruzi. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Continuando. Terceira questão. Das medidas citadas, aquela que representa um possível combate contra a leishmaniose é... Letra A, eliminação do barbeiro? Não, o barbeiro causa doença de Chagas, não a leishmaniose. Letra B, consumo de carne de porco bem passada? Não. Saneamento básico em regiões endêmicas? Não. Vacinação em massa da população humana? Não. Uso de coleiras especiais contra mosquitos em cães? Exatamente. Por quê? Porque esse protozoário é normalmente encontrado, né, nos animais e é causado por mosquito, transmitido por mosquitos. Quarta questão. Algumas doenças, como a amebíase, a doença de Chagas, a malária, promovem graves debilitações no organismo humano. Em casos mais graves, podem muitas vezes levar até a morte. Com base nessas informações, você enquadraria essas doenças no grupo das protozoários, que são doenças protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Então, a alternativa correta é a letra C. Continuando. Quinta questão. Leia a notícia a seguir. A Organização das Nações Unidas alerta que esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Os dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios e lagos tornam-se a causa de doenças de importância para a saúde pública. Qual doença causada por protozoário pode ter sua incidência aumentada pelo problema que é citado no texto, que são os dejetos lançados, né, indevidamente das fossas abertas? É uma doença que é chamada de tricomaníase, malária, amebíase, dengue ou teníase. É uma doença chamada de amebíase, causada pelo protozoário chamado ameba. Sexta questão. A doença humana conhecida popularmente por calazar, cujo ciclo é ilustrado abaixo, é causada por qual protozoário? Aí a gente já marca direto que o nome desse protozoário é chamado de leishmania. Alternativa correta, a letra C, leishmania. Sétima questão.
As figuras abaixo foram extraídas da bula de um medicamento e representam um procedimento que podem ser adotados na prevenção de algumas doenças. Das protozooses, que a gente já sabe que são doenças causadas por protozoários. Então, das protozooses abaixo, a única que pode ser evitada por esses procedimentos que são lavar as mãos antes das refeições, conservar sempre as unhas cortadinhas, manter as instalações sanitárias em boas condições. A única, que pode ser evitada aí é a amebíase. Então, a alternativa correta é a letra A. 8ª questão. Abaixo estão representadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Primeiro, tem como hospedeiro intermediário um inseto. Segundo, a doença causada por esse parasita é adquirida pelo contato das fezes do hospedeiro intermediário, as fezes lá do insetinho. Terceiro, o parasita ele instala-se no músculo cardíaco, provocando insuficiência e má funcionamento do coração. Os itens 1, 2 e 3 relacionam a que protozoário? É um protozoário que causa a doença de Chagas. Qual é o nome dele? A gente já até falou na aula de hoje. É o Trypanosoma cruzi. E como o mal que ele causa é a doença de Chagas. Então, vamos marcar a alternativa B. 9ª questão. Uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi ali adquirida em uma transfusão sanguínea. A acusação, ela não procede, pois a doença de Chagas é causada por um verme. Mentira, é causada por um protozoário, não precisa nem ler o resto. Letra B, não procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido pela picada do mosquito. É causado por um protozoário, mas é causado não pela picada, mas sim pelas fezes do mosquito. C, não procede, pois a doença de Chagas é resultante da má formação cardíaca congênita. Mentira. Letra D, procede, pois a doença de Chagas é causada por um protozoário que vive no sangue. Alternativa correta, alternativa D. 10ª questão e última. Bora lá. A malária ela é uma doença típica das regiões tropicais. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, e 99% dos quais na região amazônica. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais as características genéticas da população? Não. A falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados? Não. A insistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em seus focos impede o controle da doença? Não. A temperatura elevada e os altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação desse mosquito. É exatamente isso. É mais um fator geográfico do que um fator, humano. Então, alternativa correta, alternativa D. E assim a gente encerra a correção da nossa atividade. Qualquer dúvida, estou disponível. Tchau. Eu não acredito que não tava gravando, não. Eu não acredito que não tava gravando. Meu Deus do céu, não acredito, não.